Olá, galerinha, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos ao canal. Infelizmente nossas lives não têm rolado do jeito que eu queria, né? Do jeito que a gente tinha combinado de fazer toda semana. Um dia a internet ruim, outro dia meu computador que morre, outro dia a obra aqui na porta. Então, enquanto a gente não conseguir entrar num acordo com esses problemas todos, eu vou fazer com vocês uma leitura e uma discussão, uma revisão de todo o nosso conteúdo. Vou começar lá do primeiro bimestre, então já peguem o caderno do aluno, peguem e deixa no colo, pega um caderno para vocês poderem anotarem, tirarem dúvidas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui embaixo nos comentários ou manda no Classroom, manda no WhatsApp, enfim. Dê seus pulos aí para vocês terem várias formas de entrar em contato comigo, tá? Então é isso, vamos fazer a revisão desde o comecinho, bem do comecinho, vamos ver um pouquinho, vou tentar gravar tudo nessa semana aí para a gente alcançar o conteúdo que a gente está recebendo agora pelo centro de mídias, beleza? Aí, eu vou tentar fazer aqui o tema 1, 2 e 3, um videozinho de mais ou menos uns 40 minutos, que é o nosso tempo de aula. Depois eu vou fazer um vídeo só com exercícios. Vou ver do nosso livro didático, vou ver exercícios de Enem, vou fazer alguns exemplos para vocês entenderem muito de como é a dinâmica do exercício de física, principalmente a parte de leitura, que eu pego muito assim, porque a gente tem que abstrair um pouco e entender o que está escrito no texto, porque às vezes a linguagem do texto não é uma linguagem muito, como posso dizer, é simples, mas é difícil para colocar aquilo no nosso dia a dia, para entender o que aquilo está dizendo de uma coisa que a gente faz todo dia quando a gente sai de carro, por exemplo, tá bom? Então vamos lá, começamos. Tema 1, Introdução à Física. Este será o primeiro ano em que você estudará o componente curricular de Física, mas ela já está em sua vida desde que você nasceu, em atividades como segurar uma madeira, aprender a andar, colocar o dedo na tomada, fiz isso. Sua vida é a física prática. Física, em grego, significa natureza. Então, basicamente, tudo tem física. Até química tem. Lá dentro dos átomos, as reações químicas são, em última instância, reações causadas pela interação física entre os objetos. Você faz uso dos conhecimentos físicos ao praticar esportes, ao apertar parafusos, a andar de carro, a sentir frio e calor, a andar de skate, a usar o celular, a ligar a TV, a se movimentar, a raciocinar, tem pulsos elétricos ali dentro, a eletricidade é física. Você já deve ter ouvido que essa disciplina é difícil, ou só que os muitos inteligentes ou malucos vão conseguir entender. Mas nem ouse pensar dessa maneira. De maneira nenhuma, física é difícil. Matemática é difícil. Pense de maneira positiva e acredite que será muito legal se você entender os assuntos e fenômenos naturais que ocorrem ao nosso redor. Lembra que eu falo para vocês manterem que física se resume em 3 coisas: conceito, conceito, conceito. Se vocês pegarem o conceito do que a gente está falando, o conceito do movimento, o conceito da temperatura, o conceito, vocês vão ver isso todo dia. Se vocês pegarem lá a água aquecendo, eu preciso de uma chama pequena para aquecer pouca água. Se eu quiser aumentar a quantidade de água, eu tenho que aumentar o tamanho da chama. O que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a quantidade de calor para aumentar a temperatura de uma determinada massa maior. Isso você vai ter isso num texto, num exercício, e você vai, caramba, o que é isso? Pô, não estou entendendo, caramba. Aí você lembra, pô, se eu estou esquentando água, isso é um objeto, é um corpo. Se eu estou aumentando o tamanho da chama, eu estou aumentando a quantidade de calor, a transferência de energia, e pronto, você entendeu o exercício. Tá? Na mecânica, que é a parte que a gente vai estudar no primeiro ano do ensino médio, é exatamente isso também. E um corpo se desloca com a velocidade de tanto. Caramba, um corpo se desloca. Seu carro está na estrada a X km por ano, X metros por segundo. É isso. Tá? E até agora, nesse ponto,
não dá para falar que a matemática é difícil, apesar de ser apresentado algumas coisas que a física está andando junto com a aula de matemática. Então, se bem que a equação de segundo grau, que é o mais complexo que vocês vão ver aqui, vocês já tiveram. Então, a parte da matemática básica, de fazer as continhas e tudo mais, estamos junto. Eu também acabo esquecendo tabuada, esquecendo, mantém a base, soma expoente, subtrai expoente. Mas aí é matemática, não é culpa da física, tá bom? Aí a gente fala com o professor de matemática. Vamos lá então, continuando. A física está dividida em física clássica, que é a mecânica, física térmica, ótica, magnetismo, e a física moderna, que chamam de física quântica. Na verdade, é a física moderna, e dentro da física moderna nós temos a mecânica quântica, que a gente pode dividir basicamente. Física moderna, elementos grandes. Física moderna. Física clássica, os elementos grandes, os elementos que a gente pega. Física moderna, elementos subatômicos, tá? Porque, por exemplo, se você pensar no conceito de massa, de velocidade, de atração, eles funcionam de um jeito na minha caneta e no meu cartão de memória, mas não funcionam da mesma forma nos átomos, por exemplo. Então você não usa mais a mesma fórmula de aceleração e velocidade que você usa para calcular a velocidade de um carro, você não consegue usar essa fórmula para o átomo. Beleza? Basicamente a diferença é essa. Física mecânica, tudo que envolve movimento. Movimento, obviamente, também inclui o equilíbrio. Se você não está em movimento, isso também é um movimento, também é estudado pela... Por que ele não está em movimento? Então, a mecânica estuda isso. Física térmica, tudo que é relacionado à temperatura. Temperatura, calor, frio, tudo. Mudanças de estado, por que é sólido, por que é líquido. Física térmica. Ótica, e aqui entra ótica e ondulatória, os dois andam bem próximo, que são os fenômenos luminosos. Então, luminosos e sonoros, né? Pensando em onda, a luz é uma forma de onda, né? Então a gente estuda aí também um logo depois do outro. A gente estuda ótica e ondulatória, porque são conceitos não semelhantes, mas são conceitos complementares. A gente trabalha com onda, interação entre ondas, e a luz é uma onda. E eletromagnetismo é parte elétrica, tá? Eletricidade. A luz também é um espectro eletromagnético, então tem um pouquinho de ótica que a gente pode falar ali no espectro eletromagnético, mas aqui eletromagnetismo é de eletricidade, tá? Basicamente eletricidade, e a gente vem desde o átomo até a sua tomada, até os efeitos que acontecem na tomada. Inclusive eu fiz uma eletiva sobre isso, do átomo à tomada. Muito bacana. Continuando. Além dos 4 temas acima, podemos adicionar a física moderna, onde são estudadas teorias desde o final do século XX, principalmente envolvendo matéria e energia. Destaque uma situação em seu cotidiano relacionada a cada um dos temas da física. Mecânica, só o fato de você levantar da cama é mecânica. Física térmica, nossa temperatura corporal, nossos 36 graus e meio, tá ali. Ótica, por que o céu é azul? A luz do sol chegando até os nossos olhos. Eletromagnetismo, isso aqui, internet, celular. Física moderna, não sei. Física moderna, como eu posso dar um exemplo de física moderna no nosso dia a dia? Poxa, agora me apertei. Nossa massa, nosso peso é dado pelo bóson de Higgs, que é uma interação subatômica entre um dos componentes do núcleo atômico. Tá? Pode ser gravidade. Gravidade tem a ver com física moderna. Estão pesquisando aí, porque existe uma vertente de pensamento de que a gravidade é causada por uma partícula, o graviton. Então a gente pode colocar aí que pode ser descoberto dentro da física moderna. Acho que é isso. Tema 2. Movimento, identificação, caracterização e estimativa de grandezas.
Atividade 1, mecânica, como eu já falei, né? Então, dentro da mecânica, a gente tem cinemática, dinâmica e estática. Cinemática. Cadê? É a área da mecânica que só estuda os movimentos. Olha, ele foi daqui para cá, num certo tempo. E não me importa por que ele foi, como que ele foi, que força, o que empurrou, o que não empurrou. Só quero saber, tá, ele veio daqui para cá. Lindo. Cinemática. Dinâmica. Já começa a querer saber, não, mas por que ele foi daqui para cá? Por que ele parou aqui? Por que ele não continuou o movimento? E aí a gente começa a colocar outras forças. Primeiro eu só estou vendo, tá, o ônibus foi de Jundiaí a São Paulo em tanto tempo. Beleza. Ele foi de Jundiaí a São Paulo, mas com qual direção, com qual velocidade, com que forças que foram, se o motorista diminuir a velocidade do ônibus, quais forças vão agir, ele freou e tem as forças contrárias ao movimento, aí a gente começa a entrar em dinâmica. E estática são os corpos que estão em equilíbrio. Como eu falei, se ele está em equilíbrio, ele não está em movimento. Por que ele não está em movimento? O que eu preciso para fazer esse corpo entrar em movimento? Então são essas 3 áreas que a gente vai estudar, cada uma no seu quadradinho ali. Ainda cinemática, dinâmica, estática, beleza? Observação de movimentos. Durante uma viagem em família, as crianças reclamaram no carro que estavam com fome, sempre. Já estamos chegando. A mãe, que estava dirigindo, ou o pai, viu a placa abaixo e avisou aos filhos que chegariam em 5 minutos. A placa está lá, Física Café em 5 minutos. É possível que eles cheguem ao Física Café no tempo determinado pela mãe? Tempo! Se eles mantiverem a velocidade da rodovia, sim, porque normalmente a gente tem essas placas, né, uma rodovia de limite de 100 km por hora, eles colocam lá mais ou menos, se você se mantiver naquela velocidade de 100 km por hora, dali 5 minutos você vai chegar lá. Ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque sempre tem a variação de velocidade. Um pouco mais à frente, houve um acidente e os policiais rodoviários fecharam uma das faixas da rodovia. A mãe, ou o pai, avisou que demorariam mais que 5 minutos. Por que a mãe chegou a essa conclusão? Porque eles diminuíram a velocidade. Se você diminuir a velocidade, você leva mais tempo para percorrer o mesmo, para fazer o mesmo trajeto. Se você for correr 100 metros contra o Usain Bolt, ele tem uma velocidade muito alta, então ele vai fazer em 9 segundos e meio. Nós vamos fazer em 12, 13, 15, 25, 30. Por quê? Porque temos velocidades menores. Então, para o mesmo espaço, o que determina o tempo que você vai levar para percorrer esse espaço é a sua velocidade. Ok? Atividade 3. Analisando casos de velocidade. Vamos analisar alguns casos de velocidade no simulador cinemática. Diminuindo disponível, blá blá blá. Escolha os valores do espaço. Deixa eu mudar isso aqui para eu conseguir trabalhar com as 2 telas. Escolha os valores do espaço inicial, vamos lá para o simulador. Não é o mesmo que tem o link aqui, tá? Esse que está no link da apostila de vocês não funciona mais. E eu achei esse aqui, que funciona legal também, dá para a gente brincar com ele. Apesar dele terminar aqui em 10 metros, ele tem a tabelinha de posição que a gente consegue fazer o estudo do movimento direto. Então vamos lá. Escolha os valores do espaço inicial, 0. Posição 0. Espaço inicial é onde você vai começar a estudar o seu movimento, é o espaço de referência. Tudo na física precisa de uma referência. Fulano se locomoveu 10 metros. De onde para onde? Tá? E precisa sempre ter uma referência. A velocidade é referente a algum ponto. A Terra está a mais de 1000 km por hora. Mas a gente não sente porque estamos na Terra, nós nascemos num referencial inercial, muitas coisas que a gente já falou em aula. Vocês devem lembrar, quem não estava dormindo. Espaço inicial, 0, e velocidade de 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. E deixa o carro se deslocar até o espaço final. Na verdade, vai o Zé Rui aqui, tiozão esquisito. Então vamos lá. A 10 metros por segundo, nós vamos estudar aqui a posição dele. A 10 metros por segundo. Até ele chegar lá a 100 metros. Percebam como a velocidade não muda, a velocidade se mantém constante,
A aceleração é 0. Isso aqui a gente já coloca o início do estudo dos gráficos do movimento, tá bom? Então a gente vai ter depois o gráfico da aceleração pela posição, da aceleração pela velocidade, da posição. O gráfico da posição ele sobe porque ele está indo de 0 até 100. O nosso gráfico não chega até lá. O gráfico da velocidade ela é constante, então movimento uniforme. E ele vai chegar lá no 100. Opa! 99.1, 100 metros. Ele fez 100 metros em 10 segundos. Bem intuitivo isso, né? Se ele está andando 10 metros por segundo, ele vai andar 100 metros em 10 segundos. Que conseguem visualizar? Deu para visualizar isso? Vamos colocar ele aqui no começo de novo. Colocar os mesmos 10 metros por segundo para ele andar só os 10 metros. Ele anda 10 metros por segundo, 10 metros em 1 segundo. Fechou? Ó, velocidade era constante, ele atingiu o ponto lá, atingiu 10 metros e parou. E a posição dele permanece em 10 metros, o gráfico fica zerado. E a aceleração deu uma desacelerada aqui, porque se ele parou, ele precisou desacelerar, né? Ok, espero que tenha ficado mais... vamos ver nesse aqui, ó. De novo, vai, 10 metros por segundo e começou. E ele vai. Vai embora. 20, 23, 25. Já viu, daqui 10 segundos ele estará nos 100 metros. Tá? 50 segundos, 50 metros. Tudo bem? Mude a velocidade para 4 metros por segundo. Vamos reduzir a velocidade. O que vocês acham que vai acontecer? Vai aumentar o tempo, né? Eu reduzi a velocidade, vou ter que reiniciar. Limpar. Reiniciar. Sim. 4 metros por segundo. Começa. Olha lá, nos 10 metros, eu esqueci de tirar a parede. Ele fez os 10 metros em 2 segundos. Acho. De novo, eu esqueci de tirar a parede. Tirou a parede. 4 metros por segundo. Ele estava fazendo 10 metros por segundo e agora ele está fazendo 4 metros por segundo. Os 10 metros, quando ele chegou em 100 metros a 10 metros por segundo, ele levou 10 segundos. Levando 4 metros por segundo, ele está percorrendo menos espaço. Né? É bem isso, ele está percorrendo 4 metros a cada segundo. 10 metros a cada segundo. A gente está acostumado a usar quilômetros por hora. Por quê? A gente usa no carro, então a gente tem um deslocamento muito grande. Não seria legal falar, nossa, qual a distância daqui até Minas? São 300 mil metros. Então a gente usa quilômetros e como a gente vai ter uma viagem muito longa, a gente usa horas. Vamos lá. 93, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100 metros. 25 segundos. Beleza? Então ele diminuiu a velocidade um pouquinho mais da metade e ele dobrou e sobrou um pouquinho, né? A gente tem a relação aqui, se tivesse colocado 5 metros por segundo, seria 20 segundos. Tá? É legal esse simulador aqui, a gente consegue ter uma visão mesmo do que está acontecendo, que é o que eu falo para vocês. Isso tudo a gente tem no dia a dia. Que quando a gente está de carro, a gente tem... Só que é tudo tão comum, a gente está tão exposto à física todo dia que a gente nem percebe. E quando a gente começa a estudar, sabe, você pensa, estou lá no carro, mas isso é física? Sim, isso é física. Use valores escolhidos por você ou pelo seu professor e preencha a tabela. Bom, aqui a gente ficaria brincando aqui no simulador para fazer testes e testes de quanto que vai levar para chegar em tal lugar. A gente pode fazer lá dos 5 segundos. Vamos voltar aqui no simulador. Iniciar. Então vamos colocar lá os 5 metros por segundo. Tira a parede e vamos até os 100 metros. Foi. Suponho que vai dar 20 segundos, né? Para 10 metros deu 10.
Diminui a velocidade, vou aumentar o tempo. Sempre tenham isso bem firme na cabeça de vocês. Diminui a velocidade, aumenta o tempo para a mesma distância. Tá? Aqui a gente está estudando só os 100 metros. Se eu diminuir a distância, o tempo também diminui, mas não vai. Então são para referenciais iguais, 100 metros, eu diminuo a velocidade, diminuo o tempo. 90, 91, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. 20 segundos. Ok? Bem intuitivo, né? Bem claro aqui. Sem muito problema. O que a gente não pode esquecer nesse momento aqui, que foi, acho que a primeira coisa que eu passei para vocês na sala e passei errado, é a relação entre metros por segundo e quilômetros por hora. Tá? Eu falei para vocês lá na sala, a gente tem quilômetros por hora, que é a velocidade mais usual no nosso dia a dia, e temos metros por segundo, que é a velocidade do sistema internacional. Beleza? Então fiquem muito atentos quando aparecer numa questão qual a velocidade no sistema internacional. Vocês têm que fazer todas as mudanças, todas as unidades de medida que vocês tiverem, tem que mudar de metro, de quilômetro para metro, de centímetro para metro, de hora para segundo. Tá? Sempre metros por segundo. Como trabalhar com cada uma delas? Você tem essa. De quilômetros para metros, sempre do maior para o menor, você divide por 3,6. Do menor, opa, passou da minha, divide 3,6. Do menor para o maior, você vai aumentar, então você multiplica por 3,6. Ok? Esse 3,6 aqui tem a ver com a relação entre horas e segundos. Tá? É uma constante que eu passei para vocês em aula, não acho que vale muito a pena passar aqui, quando a gente estiver na sala a gente faz, tá? Mas tem a ver com a relação entre horas, segundos e minutos, porque a gente está num sistema sexagesimal. Ok, voltemos à leitura. Vamos lá, atividade 4. Opa, não é essa tela. Atividade 4. Determinação da velocidade média. Essa será uma atividade prática e em grupo. Cada um aí chama os pais, chama os irmãos, chama todo mundo. Para que ela seja realizada com sucesso, siga os passos abaixo e a orientação do seu professor. Sempre siga as orientações do professor. A atividade consiste em determinar a velocidade média quando um estudante percorre determinado trecho correndo e andando para analisar os resultados posteriormente. Preencher a tabela para organizar melhor os dados coletados, sempre indicando a velocidade de medida utilizada. Tá? A gente pode usar lá o simulador de novo, né? Vamos colocar lá a distância, andando, vamos botar o simulador. Aqui, simulador aqui na minha tela também. Então vamos deixar lá os 10 metros. Vamos reiniciar. E 10 metros. Vamos colocar 5 metros por segundo. E vai. 10 metros em 2 segundos. Vamos fazer ele correr mais ainda, vai. Bom, 16 metros por segundo. Tem que iniciar, cara. 16 metros por segundo. Foi. 10 metros em 0,7 para 16 metros por segundo. O que mais? Vamos fazer mais um. Vamos diminuir ainda mais a velocidade dele. 2 metros por segundo. Foi.
10 metros em 5 segundos. Ok? Vamos ver aqui como ficou. Eu estava anotando aqui, ficou meio bagunçado, mas... Então, deixa eu voltar na tabela. A nossa distância, a nossa tabela lá, né? Distância, tempo e velocidade média. Distância 10 metros para todo mundo. O tempo 2 segundos, 0,7 segundos e o último 5 segundos. Velocidade média. Essa aqui foi de 5 metros por segundo, 16 metros por segundo, 2 metros por segundo. O que a gente consegue ver? 2 vezes 5, 10. 16 vezes 0,7, 10 também? 16 vezes 7. Dá 11 e 12 porque não foi exato. Mas é essa relação que a gente tem. E aqui também. Tá? Então, o cálculo da velocidade média vai ser sempre a variação do deslocamento pelo tempo. Então, aqui no nosso, eu tenho 10 metros e o tempo, 10 dividido por 5, 2 metros por segundo, né? 10 metros, 5 segundos. Se eu tenho 10 metros em 0,7 segundos, 10 dividido por 0,7, 14,2 metros por segundo. E no último lá, também, né, tem a distância de 10, o tempo de... não, eu fiz 2 no primeiro. 5 metros por segundo, tá? Ficou, espero que tenha ficado claro, eu fiz uma bagunça aí. Mas acho que dá pra gente perceber legal como é essa relação de velocidade média, né? Então eu tenho metros por segundo ou quilômetros por hora. Se eu falo que o meu carro está viajando a 100 quilômetros por hora, é exatamente isso. Se eu marcar 1 hora e a minha velocidade não variar, nesse caso aqui a gente está num mundo perfeito, onde não tem congestionamentos, onde não tem nada, e o meu carro vai viajar sempre daquele jeito. Se eu falar que eu andei a 100 km por hora, é exatamente isso. 100 km em 1 hora. Tá? Não, tá vendo como é um negócio que a gente tem todo dia? Há quanto tempo vocês escutam falar disso? E é um conceito de física. Conceito bem simples até. Então, a primeira fórmula que a gente precisa lembrar para os nossos estudos é a fórmula da velocidade média. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Em física, nós vamos ver muito isso aqui, esse triangulinho, que é o delta. Sempre que você ouvir falar em delta, em física, você pensa em variação. Como assim variação? No caso nosso aqui, a posição final, S é de space, tá? Em inglês. Então, posição final menos posição inicial, SF menos S0. E no tempo, tempo final menos tempo inicial. Qual a nossa posição final no exercício aqui? É 10. E a posição inicial é 0. Qual o tempo final? No caso aqui vai dos 5 segundos. Tempo final, 5 segundos. Tempo inicial, 0. 10 dividido por 5, 2 metros por segundo. Tudo bem? Sem segredo, né? Então você vai ter delta teta, por exemplo. É a variação de temperatura que vocês vão ter no segundo ano. Delta A, variação de aceleração. Tá? Tudo isso vocês vão ter aí infinitas vezes em física. E em outras matérias também, matemática também tem delta, obviamente. Tá? Bora lá seguir. Leitura, gráfico, opa, não mudei para vocês, é o outro que eu tenho que mudar. Mudei para mim, não mudei para vocês. Atividade 5. Movimento uniforme. Cadê o programa que eu tenho que ver? Fechei aqui. Movimento uniforme.
Comece a simulação colocando o homem na posição S0 igual a 0 metros. Fizemos. Velocidade de 2 metros por segundo e aceleração 2 metros. O movimento é progressivo ou retrógrado? A gente fez isso agora há pouco. E aí, progressivo ou retrógrado? Progressivo, né? Como a gente adotou que ele está partindo do 0 indo até o 10, então, se a posição está aumentando em relação ao nosso referencial, está de 0 para 1, para 2, para 3, ele está progredindo, movimento progressivo. Tá? Classifique o movimento em movimento retilíneo uniforme ou movimento retilíneo uniformemente variado. Aqui o próprio nome do tipo de movimento já dá, né? Ele variou a posição, porque ele está em movimento. Mas ele variou a velocidade? Não. Ele foi lá nos mesmos 2 metros por segundo o tempo todo. Ele variou a aceleração? Não. Ele só variou a posição, porque ele está em movimento. Então, movimento retilíneo uniforme. Okay? No movimento retilíneo uniforme, eu não tenho variação de aceleração nem de velocidade. O movimento mais simplesinho que tem é o movimento que nem existe, na verdade. Acho que, sei lá se existe. Mas difícil ter um movimento que não tenha aceleração, né? Se você parte do 0, você acelera até aquela velocidade. Então você tem uma variaçãozinha, nem que for para você acelerar e continuar. Aqui a gente pode estudar o movimento só depois que ele chegou até a velocidade, né? Um avião, por exemplo, chegou à velocidade de cruzeiro. Tá? E eu estou divagando demais, estou complicando mais o negócio. Letra B, movimento retilíneo. Tá. Qual a posição do homem após 3 segundos? Comprove utilizando a equação da função horária. Isso aqui é legal. Vamos lá, vamos voltar para o nosso desenho. Então a nossa equação função horária da posição, nós vamos ver muito isso, posição em relação ao tempo é S0, posição inicial, mais a velocidade em relação ao tempo. Essa é a famosa forma do sorvete. Sorvete. Beleza? Então, qual a posição do homem após 3 segundos? Qual a posição após 3 segundos? Direto, substituir na fórmula, né? Posição que eu quero saber. Posição inicial é 0. A velocidade é 2. E o tempo... Opa! E o tempo é de 3 segundos. 6 metros. Vamos ver se é isso? Então eu tenho 2 metros por segundo. Depois vamos reiniciar. 2 metros por segundo. E vamos medir até os 3 segundos. Aos 3 segundos, a posição é de 6 metros. Quem disse que a gente não pode prever o futuro? Ah, física maluco. Se liga pensando aqui. Vou voltar para a leitura. Represente o gráfico da posição pelo tempo e represente o gráfico da velocidade pelo tempo. Vamos voltar para o sketch. Aqui. Apaga. Então vamos para o gráfico. Opa, cortei um pedaço. Esse aqui. E outro. Então, no primeiro gráfico, tem as setinhas, XY, gráfico posição pelo tempo, e o segundo,
velocidade pelo tempo. Ok? Então aqui, sempre o 0. E aqui eu vou na mão mesmo, sem muita... Nós estudamos só 3 segundos, né? Então 1, 2, 3. 1, 2, 3. Não vou me preocupar muito com as escalas, não, tá? Ninguém vai se ferir por causa disso. Então, nós iniciamos o nosso movimento no tempo 0, posição 0. Depois de 3 segundos, ele estava na posição 6, né? Então aqui eu vou colocar 2, 4, 6. 1, 2, 3. Ocupar os pontos, pá, e vou ter... Ih, que bagunça. E eu vou ter aqui. Esse é o gráfico da posição pelo tempo. No gráfico da velocidade pelo tempo, eu tenho 1, 2, 3 segundos. E a velocidade 2, vamos manter o mesmo, 2, 4 e 6. A nossa velocidade foi de 2 metros por segundo. Então eu vou ter o gráfico nessa posição. Se eu quiser o gráfico da aceleração pelo tempo, fazer também, não pediu, mas eu vou fazer. Estamos de boa aqui. Um, dois, três. 1, 2, 3. Aceleração, tempo, e vamos lá para o vermelho. Qual foi a minha aceleração nesse tempo? Não teve, né? Foi 0. São esses 3 gráficos que a gente vai usar bastante no nosso estudo do movimento. Belezinha? Ficou mais ou menos claro? Acho que sim, né? Com o simulador fica bem divertido. Vamos lá fazer o próximo então. Simulador para vocês, simulador para mim. Comece a simulação colocando o homem na posição S0. Bora lá, vai lá para S0. S0. Tira as paredes daqui. Velocidade 2 metros por segundo. E aceleração 1 metro por segundo ao quadrado. O movimento é progressivo ou retrógrado? Já sabemos que é progressivo, né? Não mudou nenhuma outra coisa, só adicionei a aceleração. Acelerado ou retardado? Bom, se eu coloquei uma aceleração, ele é acelerado. Vamos ver como que ele muda. A velocidade dele aqui, ó. Nesse caso, a velocidade está aumentando. Vamos lá no gráfico. Continua. Ó. A posição... Ah, tem que zerar esse aqui também. Achei que ele estudava o mesmo. Sim. Posição 0, velocidade 2 e aceleração 1. Olha a velocidade subindo. Eu percebo, ó, ele está variando 1 metro por segundo ao quadrado. Então, 1 segundo ao quadrado, 2. E aí que chegou, bateu na parede. E aí a aceleração, velocidade parou. Esqueci de tirar a parede. Mas dá para ver, né? Ó, 1 metro por segundo ao quadrado. Então, a cada segundo ao quadrado, ele ganha 1 metro. Ele ganha 1 metro a mais de velocidade, né? 1 metro por segundo por segundo. Vamos de novo. A aceleração é a variação da velocidade num determinado tempo. Então, a velocidade a gente viu que é metro por segundo. Metro por segundo por segundo. Então, a cada segundo aqui, 1 metro por segundo, a cada segundo ele ganha 1 metro por segundo de velocidade. Então, se ele começou a 0 metros por segundo, no instante 2, ele vai estar a x... Não tem no gráfico aqui. Vai estar, sei lá, 1 metro por segundo no primeiro segundo, 2 metros por segundo no segundo segundo, 3 metros por segundo, ele ganha 1 metro por segundo a cada segundo. É isso mesmo, não falei bobagem não, é isso, deu uma confundida no gráfico. É isso mesmo.
Nesse caso, ele ganha 1 metro por segundo a cada segundo que o tempo passa. Tá? Vamos fazer de novo e tirar aqui. Vamos reiniciar e tirar essa parede. Velocidade 0, velocidade 2, velocidade inicial de 2. Vamos começar com 0, vai? E colocar a aceleração de 1 metro por segundo. Acho que foi isso que eu me confundi. Tirei a parede, vamos lá. 7, 8, 9, 1 segundo. Vamos dar um zoom no gráfico. Chegou ao máximo. Então, ó, com a velocidade ele saiu de 0. Depois de 1 segundo, ele tem 1 metro por segundo de velocidade. Exatamente o que eu falei. Então ele ganhou 1 metro por segundo de velocidade em 1 segundo. Se eu continuar até 2 segundos, ele tem 2 metros por segundo em 2 segundos. E assim vai. Tá? 3 segundos, acho que dá pra gente chutar, né? 3 segundos, 3 metros por segundo. Tudo bem? Acho que agora eu consegui desfazer toda a bagunça que eu falei. Tá? Não é difícil. Eu aqui fiz uma confusão aqui. Mas se você pensar a variação da velocidade pelo tempo. Variação velocidade, metros por segundo, tempo, segundo. Então por isso que é metros por segundo ao quadrado. Ok? Voltando lá para o texto. Texto para vocês, texto para mim. Aqui também. Onde a gente parou? Movimento é progressivo. O movimento é uniforme. Nesse caso, o movimento é uniformemente variado. Não é mesmo? Ele não está variando, além da posição, ele está variando a aceleração, variando a velocidade, na verdade, a aceleração é constante. Ele está variando a aceleração. Então, movimento uniformemente variado. Qual a posição do homem após 3 segundos? É mesmo? Peraí. Ah, não. Eu tô lendo de cima. Então, exercício 2, ok. Estou no lugar certo. Letra B, movimento uniformemente variado, ok. Letra C, qual a posição do homem após 3 segundos? Comprove utilizando a equação da função horária da posição. Aqui é a equação do sorvetão ou da soninha. Eu não posso usar a mesma equação que a gente usou anteriormente porque ela não tem aceleração, né? Se eu preciso calcular a aceleração, eu não tenho nessa equação. Então, para isso, a gente tem outra equação, que é essa aqui. Vamos lá fazer a conta. A nossa equação é posição em função do tempo, e eu escrevi muito para cima, aqui, tá bom? Posição em função do tempo é igual nossa posição inicial mais nossa velocidade vezes o tempo. Até aqui é a mesma equação, só que aí eu coloquei a aceleração. A aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Essa é a fórmula da soninha. É uma declaração de amor à soninha. Oh, que fofo, meu coração torto. Soninha, só você tem aquilo tudo ao quadrado para dividir entre nós dois. Foi assim que eu decorei, gente. Não dá risada, não. Fechou então? Estamos aqui com a soninha. Caiu minha gravação. Vamos começar. O que ele pede lá? Deixa eu mudar aqui para mim. Posição do homem após 3 segundos. Então eu quero a posição no tempo igual a 3 segundos. Nossa posição inicial foi 0. Posição inicial 0.
mais velocidade, 2 metros por segundo, vezes o tempo, mais a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Posição é igual a 6 mais 9 ao quadrado, 3 ao quadrado, 9. Nossa posição é de 10,5 metros. Vamos conferir? Vamos lá para o simulador. Simulador para vocês, simulador para mim. Vamos reiniciar. Sim, vamos aqui para a introdução, normal. Para. Sim. Posição 0, velocidade 2 e aceleração 1. Vamos até os 3 segundos. Esqueci de tirar a parede. Ele bateu na parede, gente. Saco. Sai daí, parede. Quem sabe faz ao vivo. Eu não sei. Então, sai, parede. Valendo! 2, 3 segundos. Aos 3 segundos ele está 3.1, passou um pouquinho. Que saco. 5, posição de 11,1. Bom, de 10,5 para 11, até que eu bati o tempo certinho aqui. Não tem como voltar ele aqui, né? Olha, tem. Ah, não, aqui é o movimento, aqui eu estudo o movimento retrógrado. Ah, então eu posso arrastar ele. Que mágico. 2, 1. Eu posso arrastar ele para onde eu quero. 2. Ah, não, não dá. Bom, a gente viu lá, deu 11 e pouquinho. Nossa conta deu 10,5. É essa nota que vocês vão tirar na prova. 10,5. Ah, tá. Volta para a leitura. Presta atenção no que está fazendo. Já está terminando. Volta para a leitura. Represente o gráfico. Posição pelo tempo e velocidade pelo tempo. Vamos lá. Este gráfico. Velocidade, tempo e posição, tempo e velocidade, tempo. Então, nós partimos de 0 com a velocidade de 2, né? Partimos no tempo 0, a gente começou com a velocidade de 2. E depois de 3 segundos, eu não vi. Deixa eu só ver aqui. Depois de 3 segundos, ele não parou. Saco. Inicia. Sim. Velocidade 2. Aceleração 1. Vai. Depois de 3 segundos, a gente não marcou nossa velocidade, né? Eu esqueci de tirar a parede no que eu estou fazendo aqui. Aparentemente, próxima vai ser, acho que deu 6 metros por segundo. Tá valendo, é só para vocês verem a diferença dos gráficos. 1, 2, 3. Então a gente partiu de 2 e no de 2 a 3. Então eu tive um ganho de velocidade
nos 3 segundos. No anterior, a velocidade em relação ao tempo foi sempre igual, né? O gráfico anterior era assim, velocidade pelo tempo, a velocidade não se alterava e a aceleração era junto da linha zero aqui, né? Nesse aqui, a aceleração ela é constante, mas ela é aqui. Então, no movimento retilíneo uniformemente variável, a aceleração está aqui, e no move, a aceleração é zero. Beleza? Posição, o gráfico da posição. A gente partiu do zero, e no tempo 3 segundos, nós estávamos lá no 10,5 metros, né? Então, como que variou? Para chegar até os 10, é aqui mais ou menos. Como ele foi acelerando, cada vez ele foi ganhando mais velocidade. Então, no mesmo segundo, ele percorreu mais tempo. No primeiro segundo, ele percorreu 1 metro. Depois ele ganhou 1 metro por segundo. Aí no segundo segundo, ele já percorreu o dobro daquilo. Depois o dobro daquilo. Então a gente vai ter uma linha que faz assim. Supondo que isso seja uma parábola, tá, gente? No MRUV, o gráfico de posição ele é uma parábola. Beleza? Mesmo que o professor não saiba desenhar. O que mais? Deixa eu ver aqui. Chamamos a posição. É isso. Eu vou voltar aqui para o texto. Lembrando, tá? O professor fez muita bobagem aqui. Entre em contato que eu explico melhor. Eu tô só lendo e fazendo, estou fazendo como se fosse um aulão, um bate-papo mesmo, tá? Após a realização dos exercícios 1 e 2, quais foram as diferenças encontradas quanto ao tipo de movimento? No movimento retilíneo uniforme, eu não tenho aceleração. Deixa eu mudar aqui para a gente. Então, a diferença básica entre os dois está na aceleração, tá? No movimento retilíneo uniforme, não tem aceleração, ele é uniforme, a velocidade é constante e ele não tem aceleração, então a aceleração é zero. No movimento retilíneo uniformemente variado, o próprio nome já está dizendo, a aceleração é diferente de zero e a minha posição varia exponencialmente. Lembra que eu tenho um expoente? Tá? Minha aceleração é diferente de zero, a minha velocidade também varia. O gráfico da velocidade é assim. Nesse aqui, o gráfico da velocidade é uma linha paralela. Meu gráfico da posição é uma reta. Se eu tenho aqui na fórmula, se eu tenho alguma coisa elevada ao quadrado, né, eu tenho lá o tempo ao quadrado, você já sabe que vai ter uma parábola, né, uma equaçãozinha de segundo grau, o gráfico é sempre uma parábola. Beleza? A diferença deles é isso. O tipo de movimento do uniforme para o uniformemente variável é a aceleração. E um tem e outro não tem. E aí, o que vai diferenciar o resto das coisas é o que varia por conta da velocidade. No uniformemente variado, você vai ter na primeira medição de tempo, ele andou 10. Na segunda medição de tempo, ele também andou 10. Na terceira medição de tempo, também andou 10. Na quarta medição de tempo, também andou 10. No uniformemente variado, você tem uma aceleração. Então, a cada medição de tempo, a sua velocidade muda. Se a sua velocidade muda, a sua distância também muda. Então, você tem, no primeiro momento, ele andou 10. No segundo momento, ele vai ter andado 20. No terceiro momento, para o mesmo momento, tá? Medição de um quadradinho. No primeiro quadradinho, ele andou 10. No segundo quadradinho, ele andou 20. No terceiro quadradinho, ele andou 30.
No quarto quadradinho ele vai andar 40, isso colocando 1, tá? Ele pode alterar infinitas possibilidades, tá? Isso é o que vocês precisam ter guardado para vocês nesse tipo de situação. E as duas fórmulas, o sorvete e a soninha. Além das fórmulas que derivam isso, né? A fórmula de aceleração que eu passei. Aceleração igual... velocidade média. Velocidade média é igual a variação da posição em relação ao tempo. A aceleração da variação da velocidade em relação ao tempo. E eu tenho posição vezes t, que é pro move, e pro movimento retilíneo uniforme eu não tenho aceleração, e uniformemente variável eu tenho a aceleração. Ok? Sei que eu me embananei nos pedaços aí, peço desculpa, porque eu não tô, eu só estou fazendo, não estou editando, não estou nada, para ser bem isso mesmo, para não ser muito sacal, para ser mais ou menos como é a nossa aula, só bate-papo jogado para vocês darem uma revisada. Foi legal aí a apresentação do simulador, tá? Qualquer dúvida que você tiver, manda aqui embaixo nos comentários, me procura no WhatsApp, me procura no Classroom, esse vídeo vai estar lá também. Próxima aula a gente entra com leis de Newton. Falou? Um abraço.